Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos e queridas, muito bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você no dia de hoje. Graças a Deus, estamos aí se aproximando em mais um final de semana. Agradecemos demais a sua audiência, você que nos ouve de segunda a sexta-feira. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. E lembrando que neste final de semana teremos mais um domingo de fé e milagres no presencial. Se você pode estar conosco, e você pode estar conosco nesse domingo agora, às 9h30 da manhã no presencial. É nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Rua João Negrão, esquina com a 7 de setembro. Vem estar conosco para uma manhã de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você que gosta de nos ouvir aqui pelo rádio, você que nos ouve pela internet, se está aqui em Curitiba ou próximo daqui, vem com a gente, entrada franca, para uma manhã de adoração ao nosso Deus e ouvir uma palavra de fé no presencial e já ora junto com a gente e vai ser bênção, tá certo? No nosso site, você tem ali o endereço e outras informações no nosso site ali, que é agindodeusquemimpedirá.com.br. agindodeusquemimpedirá.com.br. Além do endereço do hotel, você também, através do nosso site, você vê ali o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, né? E também nossas plataformas digitais, ou seja, são formas de você estar conectado com a Agir de Deus virtual, mas também você pode estar conosco no presencial, caso queira, todo domingo, 9h30 da manhã, tá certo? O nosso WhatsApp também, que é uma ferramenta que nós utilizamos muito, a gente agradece demais a você que compartilha com a gente. Gente, eu sou sincero, obviamente, que eu falo aqui, mas é muito legal, mas é legal mesmo quando você está nos ouvindo e você anota o nosso WhatsApp ou manda um e-mail para a gente dizendo: olha, eu estou te ouvindo pela rádio, eu estou te ouvindo assim, assado, e você compartilha, ó, fui abençoado, estou sendo edificado. Olha, escreva realmente o que você seja verdadeiro em suas palavras, e é muito bom receber essas mensagens, saber que a gente sabe que está acontecendo isso, mas nada melhor quando você manda o seu depoimento para a gente, é muito tremendo. Então anote aí o nosso WhatsApp, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41, repetindo, 99615-5162. Você pede oração, confirma a sua audiência, conta a sua bênção, e eu te garanto, você mandou um zap pra gente, com certeza, se não mandar hoje, mas amanhã, ou talvez no mesmo dia, nós já respondemos você, agradecendo a sua participação, mandando um abraço para você, nós devolvemos pelo teu número do WhatsApp a mensagem para você, nem que for para dar um bom dia para você, ou apenas um agradecimento que a gente vai agradecer com certeza, tá certo? Aquele abraço a todo o povo querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, suas atividades. Deus abençoe Curitiba, Deus abençoe o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, que Deus proteja o nosso querido Brasil e declaramos, profetizamos, o Brasil é do Senhor Jesus, o povo que mora no Brasil é um povo abençoado. Nós cremos, oramos e abençoamos e profetizamos um grande mover espiritual sobre a nossa nação, sobre a tua vida, meu amado e minha amada ouvinte. Que Deus fortaleça e proteja a todos nós, e já desejamos a todos um excelente dia, um excelente final de semana, em nome de Jesus. Gente, é o seguinte, antes de eu entrar na palavra, daqui a pouquinho eu entro na palavra do dia, lembrando que o que eu vou falar daqui a pouco é uma continuidade do que eu falei no programa de ontem, vou dar uma continuidade. E se você me ouve hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. É de segunda a sexta aqui neste horário, mas se você não pôde ouvir a programação dos dias anteriores, então por isso que eu divulgo o nosso site, que no site você acha o nosso canal no YouTube, porque tudo que eu ministro aqui de manhã na rádio, nós colocamos no nosso canal no YouTube, e vai também as gravações, os áudios, os podcasts,
vão também para as plataformas digitais, Spotify, Anchor e outras plataformas também aí, tá certo? Então você não perde nada, mesmo se você não pode ouvir agora, você ouve, e é legal porque a gente tem ministrado aqui durante toda a semana, cada dia uma palavra. Tem semana que eu ministro uma sequência, né, de um tema único, às vezes são temas diversificados, né? Tem semana que eu ministro sozinho aqui, tem semana que a pastora Eva, que é a minha esposa, também pode gravar e ela vem comigo aqui, às vezes algum outro companheiro do nosso trabalho, da nossa equipe ajuda também, né? Como essa semana teve o nosso irmão Josuério, né, que está na nossa equipe, ele acabou ministrando aqui essa semana também. Então é assim que funciona. Então o importante é que são palavras de fé para abençoar você, para fazer com que você fique firme com Jesus. O nosso propósito maior aqui é falar do amor de Jesus, independente dos temas que nós abordamos, mas o foco é mostrar o caminho da salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus que nos amou primeiro. Jesus que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz para salvar você, meu amado e minha amada, para salvar a mim. Então, se você ainda não entregou-se completamente ao Senhor Jesus, entregue a sua vida hoje para Jesus, porque quem salva é apenas Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso médico, o nosso pastor, ele é tudo para nós, né? Ele é tudo para nós. Então se entregue completamente, confesse os seus pecados a ele, se arrependa das suas falhas, ele vai te perdoar, ele vai escrever o seu nome no livro da vida e você passa então a se tornar uma nova criatura. Aí você vai nos ouvindo aqui e você vai crescendo, e conte com o nosso apoio espiritual, conte com as nossas orações e conte também, se você quer, a nossa cobertura espiritual, tá bom, meu amado e minha amada ouvinte? Aquele abraço a todos vocês. Vamos então para a palavra. Separei aqui então, justamente ontem, na programação de ontem, eu li Romanos 12:2 e falei que ia dar continuidade agora. Então vou repetir essa leitura. Romanos capítulo 12, o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, amados, vamos falar um pouquinho sobre o domínio da mente. Como que está a sua mente, seus pensamentos. Então, a ideia da mente como função da alma, ou centro das propriedades intelectuais do homem, remonta já aos antigos gregos, especialmente aqui um dos filósofos, né, o Platão, né? Mas hoje sabemos que a mente humana abrange muito mais do que a sede das lembranças ou memórias. Então, nas funções mentais participam a percepção, o nível de alerta, a seleção do que queremos perceber, recordar ou aprender, a decisão sobre o que queremos fazer ou deixar de fazer. Também fala sobre a vontade, a compreensão, os sentimentos, tudo isso na mente, gente, e as emoções, os estados de ânimo e tudo aquilo que é englobado sob os conceitos de inteligência e consciência. Tudo isso está dentro da mente humana. Amigo, amiga, querido e querido ouvinte, é muito importante esse assunto aqui. É um assunto muito amplo, mas aqui a gente busca trazer aqui um resumo, um compacto, né, de um determinado assunto, mas temos que se cuidar muito com essa questão da mente. Entra tudo isso aqui, nossas vontades, compreensão, sentimento, emoções, né? O estado de ânimo. Não tem aquele dia que talvez você está para baixo, está assim meio desanimado. Pode ser resultado de uma decisão errada, baseado no que a gente falou no programa de ontem, né? Escolhas erradas, abateu o seu ânimo e de repente entrou na tua mente um pensamento negativo e está te deixando para baixo. Então não deixe isso acontecer. Ninguém está isento disso. Por isso que temos que ter o cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que ficamos aí, vamos assim dizer, pensando. Sabe quando você está assim, parece que não tem nada o que fazer e começa a pensar bobeira? Então isso não é legal. Quando eu era bem jovem, bem jovenzinho, eu lembro
que um pastor ele pregava para gente, para nós, para os jovens da época, e ele dizia assim: irmãos, tome cuidado com o inimigo, né? Ele falava, né? Tome cuidado porque mente vazia é oficina do diabo, né? Ele falava isso, né? Então esse é um dito muito antigo, né? E ficou, eu nunca esqueci disso. Então, você ficar com a mente vazia, oca aí, e não tendo coisa boa dentro, de repente você começa a pensar o que não deve, né? Então, veja bem, prosseguindo aqui, a nossa mente, né? A mente humana, ela grava, ok? E ela executa tudo que lhe é enviado, seja por meio de palavras, pensamentos ou atos, pessoais ou de terceiros, sejam positivos ou negativos. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, você que pegou gosto de nos ouvir aqui pelas manhãs, então quantas coisas boas você já recebeu, porque você começou a nos ouvir aqui, e você começou a ouvir a palavra, Deus foi falando, você foi melhorando e hoje você fala: nossa, que gostoso, como é bom ouvir essas palavras, como eu tenho recebido de alguns ouvintes que escrevem assim: pastor, tem sido para mim um momento muito importante de reflexão nessas manhãs, tem me ajudado muito, tem me dado força para vencer, tem me dado graça. Então a gente fica feliz. Por quê? Porque você nos ouviu e tudo que nós estamos ensinando aqui entrou na sua mente, entrou dentro de você e você começou a ter atitudes corretas, você começou a ter atitudes de fé, atitudes de um homem corajoso, de uma mulher corajosa, né? Então, nós temos que entender o seguinte, repetindo aqui para você, que a mente humana, ela grava, ela executa tudo que lhe é enviado, seja por meio de palavras, pensamentos, atos, pessoais ou até de terceiros, né? Pode contaminar também, sejam eles positivos ou negativos. Agora, basta que você os aceite. Aqui que está o detalhe, amados. Preste bem atenção nesse detalhe aqui. Por quê? Porque essa ação, ou seja, de você aceitar algo na sua mente, essa ação sempre acontecerá independentemente de trazer ou não resultados positivos para você. Então, amado e amado ouvinte que está compreendendo o que Deus está falando para a gente hoje, nossa atitude, preste bem atenção nisso aqui, nossa atitude é o que determina o tipo de vida que iremos ter. Se você começa a colocar só coisa negativa na sua cabeça, achar que não vai dar certo, achar que morrer é melhor, achar que tirar a vida é melhor e coisas desse tipo, amado e amada, em nome de Jesus, não pense isso, de forma alguma. Não importa a batalha que você está enfrentando, as circunstâncias à sua volta que possam parecer difíceis, águas turbulentas, vamos assim dizer, mas coloque na sua mente: eu tenho a mente de Cristo. Profetiza isso. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa tremenda, né? Quer dizer, mudança, metamorfose. É o que diz aqui, ó, Romanos 12:2, ué. E não vos conformeis, quer dizer, conformar, ele está dizendo assim, ó, não se molde a esse mundo aqui, o mundo sem Deus, o mundo incrédulo, o mundo que é abominável diante de Deus, não, mas ele está dizendo que você tem que ser transformado pela renovação. Então há uma necessidade de uma renovação diária do entendimento, porque aquilo que Deus tem para você e para mim é algo bom, é agradável, é maravilhoso, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, mas nós que decidimos querer a vontade de Deus ou não, você decide. Ok? Você decide. Então, nossa atitude é o que determina o tipo de vida que iremos ter. Então, hoje o teu dia vai ser maravilhoso, mas você que vai ter que ter as suas escolhas, as suas decisões, ok? É especialmente importante, gente, nós mantermos uma atitude benéfica, né? Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando assumimos uma atitude benéfica, isso vai fazer o quê? Isso faz com que Deus opere em nossa vida. Creia nisso, creia. Você é um ser dotado de inteligência. Você e eu somos um ser pensante. Então pense coisa boa, pense em possibilidade. Pense, você vai ser curado agora se você está doente ou enfermo. Creia, o dia vai ser sensacional. Aquele problema que tirou o teu sono, sabe, você que está me ouvindo agora e não dormiu bem porque você acordou preocupado e ficou lá 1 hora acordado, virava para cá, virava para lá na sua cama e perdeu 1 hora de sono por causa da preocupação. Creia, se você me ouve, porque Deus tem poder para mudar esse quadro, para resolver essa situação na sua vida. Um exemplo que eu quero pôr aqui agora
é justamente um exemplo da Bíblia, da palavra de Deus, um exemplo bem vivo mesmo, sobre a história de 12 homens enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Essa história está relatada no livro de Números, capítulo 13. Ou seja, eram 12. Diz a Bíblia que 10, ou seja, a maioria, 10, retornaram com um relatório, o quê? Negativo. Um relatório incrédulo, um relatório pessimista. Mas diz a Bíblia que apenas 2, Caleb e Josué, trouxeram um relatório positivo, trouxeram um relatório de fé. Ou seja, os 10, que era a maioria, que representaram o relatório negativo, falaram com Moisés e com o restante do povo ali da congregação dos filhos de Israel sobre as cidades grandes. Eles falaram das cidades grandes, as fortificações daquela cidade, e falaram também sobre os gigantes poderosos que viviam por lá. Olha o que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13 e 31. Você viu aqui? O efeito, gente, preste bem atenção. O efeito das palavras negativas, ou seja, da atitude errada desses 10 homens foi impressionante, minha gente, impressionante. Então, muito cuidado, principalmente nos dias atuais. Principalmente nos dias atuais, em que o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando no globo todo, no mundo, não só no Brasil, né? Mas hoje está sendo construído muitas narrativas mentirosas, catastróficas, amedrontadoras. E com isso o que acontece? Está entrando na mente das pessoas. Por que aumentou o nível, né, de pessoas depressivas, pessoas ansiosas? Aumentou muito mais de uns anos para cá. Uma das razões, certamente uma das razões, é aquilo que foi inculcado na mente de muita gente, contaminou a mente de muitas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, creia, Deus vai te libertar hoje, Deus vai te curar hoje. Se você crê, acredite, Deus quer purificar e limpar a sua mente com os pensamentos negativos, achando que não vai dar certo. Você que está desempregado, creia, Deus poderá abrir uma nova porta de trabalho para você. Eu não sei qual é a área que você está com medo, que o medo bateu a sua porta, contaminou a sua mente, talvez por de tanto ficar ouvindo notícia ruim. Porque tem gente que não tem o hábito que você tem. Tem gente que levanta de manhã e já liga o seu aparelho de TV, ou às vezes um aparelho de rádio, o seu aparelhinho do rádio, para ouvir notícias ruins. Aí vai lá o apresentador, né, seja do rádio ou da TV, e aquelas notícias, só coisa negativa. Com todo respeito, cada um escolhe ouvir e assistir o que quer, isso é óbvio, né? Cada um faz suas escolhas, mas eu particularmente, eu levanto de manhã, sabe o que eu faço de manhã? Levanto cedinho, né? Aí eu já vou preparar meu café, vou fazer a minha oração, vou ler um texto da palavra e depois eu saio para as minhas atividades, saio para a minha ministração, né? Que eu tenho durante cada dia as gravações, programação de rádio, uns são gravados, outros é ao vivo. Então estou envolvido com esse mundo da palavra de Deus. Então eu não estou dizendo que nós vamos fingir que não existe problema no mundo. Claro que tem, e tem bastante, né? Mas não é ouvindo notícias requentadas, trágicas, de tragédias, que vai resolver a situação, né? Então nós temos que entender que muita gente foi contaminada, sua mente foi contaminada, e com isso o medo entrou na mente da pessoa. A gente vê, as pessoas estão amedrontadas. Amigo, amiga, se você me ouve, Deus quer que você viva melhor, não com medo, mas com fé, entendeu? Mas com fé. Agora tem um detalhe, olha que interessante. Então o efeito das palavras negativas daqueles 10 homens, aquele relatório negativo, aquela atitude errada daqueles 10 homens foi muito impressionante. E interessante que, baseada naqueles relatórios pessimistas, diz a Bíblia que a nação inteira de Israel recusou-se a ir para a terra de Canaã. Olha que tragédia, né? Olha que tragédia. Contaminou. Agora, as duas pessoas, ali o Josué e Caleb, né? As duas pessoas que haviam visto a terra prometida, não se incluíram na geração que jamais haveria de entrar em Canaã. E era o nome dos dois aqui, que eu vou repetir, o Josué e Caleb. Eles representaram o quê? Um relatório positivo. Olha só o que eles falaram. Números 13, verso 30. Olha o que eles disseram. Subamos
animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, esses dois homens de Deus tiveram uma perspectiva diferente. Aqui que está a sua vitória, aqui está a chave da sua vitória. Ou você anda pela perspectiva de Josué e Caleb ou dos outros 10. E sempre quando eu ministro essa palavra e vem esse texto à minha mente, eu vou ser honesto com vocês, eu não posso mentir, não é? São 12, eu confesso a você, eu não decorei até hoje, né? Não sei se é por desinteresse, por algum outro motivo, eu não decorei os 10 homens medrosos, os 10 homens que colocaram um relatório negativo. Mas Josué e Caleb, até você já decorou, concorda? Josué e Caleb. Então, até nisso. Então os perdedores, né, os pessimistas, nem serão lembrados, meu amigo. Essa é a verdade. Né? Você está entendendo? Então, após terem visto exatamente as mesmas coisas que os outros 10 espiões testemunharam, eles disseram: nós vamos subir animosamente, vamos subir, vamos tomar posse, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Então esses dois camaradas aqui, esses dois homens de Deus, tiveram uma perspectiva diferente. É assim que você precisa compreender, é assim que você precisa entender. É você que vai decidir em querer vencer ou não vencer. Então você tem tudo para vencer, você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá. Quando Deus age, ninguém vai impedir, mas você tem que fazer a sua parte. Não fica jogando tudo para Deus não, tá bom? Tem muitas pessoas que elas falam: não, Deus proverá. Mas se você não crê nisso, não adianta ficar só repetindo não. Não adianta só repetir Deus proverá, Deus proverá. Isso é importante, vai para a mente também, mas você tem que ter atitudes coerentes com o que você fala. Não adianta eu ter um discurso de fé, mas ter um comportamento de medo. Não adianta eu ter um discurso de fé, uma pregação de fé, mas ter atitudes de medo, de covardia diante dos problemas. Não, levanta e anda. Você vai vencer em nome de Jesus. Olha o que diz Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, esse relato aqui foi a perspectiva dos 10 espiões. Eles viram isso aqui, eles viram os gigantes, eles viram os problemas. Ou seja, esses homens aqui, os 10, estavam olhando para quem? Para os gigantes e para eles mesmos, não é? Eles não estavam olhando para Deus. Olha só, eles não estavam olhando pela grandeza de Deus, e sim pelo tamanho do gigante, e também olhando ali para o tamanho deles, achando-se pequeno, incapaz daquilo. Quantos de nós, você que está me assistindo, me ouvindo agora, talvez não conseguiu algo porque você falou assim: eu sou incapaz, isso não é para mim, e era para você. Quem sabe ainda dá tempo de retomar. Então vai tomando posse hoje desta palavra, em nome de Jesus. Vai tomando posse da sua bênção, porque eu quero declarar vitória para a sua vida. Seja abençoado, seja abençoada e pense coisa boa, porque a palavra do Senhor diz também em Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou em sua alma, assim é. Então você tem que se imaginar um vencedor, uma vencedora, e ter atitude de vencedor, e ter atitude de vencedora. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe com esta palavra, porque eu quero encerrar orando por você. E permitindo Deus, na semana que vem, eu quero ainda dar uma continuidade, um pouco mais, sobre esse tema importante. Tá certo? Que Deus te ilumine e pense coisa boa. A vitória é certa, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que nos encoraja. Palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras, meu Deus, que vêm justamente fortalecer a nossa fé, ampliar o nosso entendimento espiritual e até mesmo elevar o nosso nível de fé no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Deus, eu intercedo agora em favor de todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos ouviram durante toda a semana ou aquele que apenas hoje está me ouvindo. Protegei esta pessoa, livra-o de todo mal e te apresento neste momento, Pai, todos os pedidos de oração que chegaram para nós e que ainda estão chegando neste momento ou vai chegar durante esse dia. Proteja essa família, Pai, livra-os de todo mal e queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de incredulidade e todo espírito do mal seja repreendido e expulso agora em o nome de Jesus. Que na mente dessa pessoa que me ouviu agora possa estar entrando fé, esperança,
expectativa, coragem, ânimo, força e vigor. E tenham todos um dia de excelência, um excelente final de semana. Abençoa aqueles que apoiam o projeto Agindo Deus Quem Impedirá, orando pela gente e também semeando a sua contribuição, a sua oferta, a sua semente de fé, seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera e multiplica. E tenham todos um dia de excelência, com muita fé e coragem, pensando e agindo corretamente à luz da palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.